Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer fermento natural, também conhecido como levain. Vamos precisar de um vidro com tampa, de preferência de vedar. Esse vidro tem que estar limpo, sem nenhum resíduo de sabão e deve estar bem seco. Eu estou usando esse de azeitona, mas você pode estar usando qualquer um. Vamos precisar também de um termômetro para estar sempre medindo a temperatura. A temperatura tem que ser no mínimo 22 graus até 28 graus. Tem fermento que suporta uma temperatura de até 30 graus. Mas também tem fermento que acima de 30 graus não aguenta e morre. Vou precisar também de uma colher, de preferência uma colher grande, para estar misturando o fermento. E vou precisar também de uma canetinha para estar marcando o vidro. Além disso, é bom também ter um caderninho para fazer todas as anotações, que alimentou o fermento, a quantidade de farinha de trigo, a quantidade de água, ou seja, todas as informações. E para criar o nosso fermento, vamos precisar de farinha de trigo, de preferência uma farinha de boa qualidade, uma farinha que seja forte. Para saber se a farinha de trigo é forte, você tem que olhar no rótulo. Quanto mais proteína ela tiver, mais forte ela é. Então, usar uma farinha de boa qualidade. A água tem que ser natural. Ou tem gente que ferve e deixa esfriar. Não pode ser quente, porque mata o fermento. Então, 30 gramas de farinha de trigo e 30 gramas de água. Estou falando 30 gramas de água porque essa água foi pesada, tá? Então, para isso, nós vamos fazer a alimentação do nosso fermento. Estou aqui com o meu pote. Eu vou colocar a água. Vou colocar aqui a água dentro do meu pote. E agora eu vou colocar 30 gramas de farinha de trigo. E não tem segredo, é só isso mesmo. E agora é só misturar bem até incorporar todos os ingredientes. Eu estou começando com uma quantidade pequena, só de 30 gramas de farinha de trigo e 30 gramas de água. Mas você pode estar começando com 50 gramas, 60 gramas, lembrando que é a mesma proporção. Se for 50 gramas de água, 50 gramas de farinha de trigo. Se for 60, a mesma coisa. Mas eu gosto de começar com uma quantidade pequena. Agora você vai pegar a colher e vai fazendo assim, ó. Pra você juntar toda essa... Retirar essa farinha de trigo que ficou aqui, ó, em cima. E deixar bem alinhada. Pronto. Aí agora é só tampar esse vidro. Não precisa pressionar muito, é só praticamente é só colocar a tampa em cima, ó, e dar uma voltinha. Não precisa deixar ele muito firme, não. Aí agora por quê? Para que a canetinha? A canetinha para fazer a marcação aqui, ó. Marcar aqui certinho a quantidade do fermento. Porque a gente vai estar observando esse fermento para saber se ele está crescendo. E aí, no caso aqui, eu vou colocar hora zero, que significa que foi a hora que a primeira vez que a gente alimentou o fermento. Ou seja, o primeiro horário. E vou marcando assim, ó, o vidro. A gente vai marcar também o horário que ele foi alimentado. Então, depois de você alimentar o fermento, fazer a marcação, você vai colocar o horário que ele foi alimentado e vai levar e guardar em um local mais quentinho aí da sua casa. No meu caso, eu vou colocar em frente ao molden. E é importante você observar se esse fermento passou dessa marcação, né? Se ele aumentou, ou seja, se ele dobrou de tamanho. Ele também, geralmente, ele triplica de tamanho. Então, você tem que estar sempre fazendo essas observações.
Tem que estar também verificando a temperatura para não deixar o seu fermento morrer. Olhar se criou bolha e estar olhando o cheiro também. Eu vou criar um fermento do zero. Eu já tinha mostrado no início do vídeo, porém eu resolvi fazer outro. Já comecei colocando 50 gramas de água aqui no vidro e agora vou acrescentar 50 gramas de farinha de trigo branca. Mas eu poderia estar usando 25 gramas de farinha de trigo branca e 25 da integral. E essa quantidade é vocês que determinam. Poderia começar com 15 gramas, com 20, 30 ou igual eu, com 50. E depois é só misturar tudo muito bem. Depois pegue a colher e vá raspando assim para nivelar, para deixar bem certinho. E para marcar o vidro, vocês podem usar uma liga, uma xuxinha ou então a canetinha. Mas é muito importante estar marcando o vidro para ver se o fermento está desenvolvendo, se ele está crescendo. No segundo dia, vejam que o fermento quase não cresceu. Porém, ele tem características de fermentação, porque tem bolhas. Olha só. A partir do segundo dia em diante, todas as vezes, antes de alimentar o fermento, devemos tirar uma isca, ou seja, uma quantidade do fermento. Como eu comecei com 50 gramas, então eu vou pesar 50 gramas e vou descartar, vou jogar fora, porque ainda não serve para consumo. Depois que eu retirei a isca, eu alimento normalmente, com 50 gramas de água, 50 gramas de farinha de trigo, misturo tudo muito bem, tampo o vidro e levo para o lugar mais quentinho da minha casa. O fermento tem que ser alimentado todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, durante 15 dias. Tem pessoas que alimentam até 7 dias. E aí, depois de 15 dias, pode ser guardado na geladeira e alimentar apenas uma vez na semana. No terceiro dia, acabou saindo a marcação aqui do meu vidro, então eu vou estar marcando novamente. Porque, igual eu já falei, é muito importante essa marcação. No quarto dia, ele criou água. Eu tirei o excesso dessa água e alimentei normalmente. No quinto dia eu fiz umas alterações nele. Ao invés de colocar 50 gramas de água, eu coloquei 45 gramas. E olha só como ele triplicou de tamanho. Olha a consistência do fermento. É muito importante vocês sempre estar observando e anotando tudo referente ao fermento. Com relação à alimentação, o que mudou. E vai dar certo. Olha só esse fermento aqui, ó, triplicou de tamanho. Quando for para vocês fazerem pão, ele tem que ter no mínimo dobrado de tamanho ou triplicar. No início da criação do fermento, sempre tiramos uma isca, uma quantidade desse fermento e descartamos, porque ainda não serve para consumo. Só que depois de 15 dias, você já pode estar juntando esse descarte e colocar num potezinho com tampa na geladeira, porque esse descarte serve para fazer outras receitas, ao invés de jogar fora.